Olá, olá! Estamos em mais um episódio do Senac em Rede, o podcast. Hoje recebendo dois grandes amigos aqui, os convidados Roger Barros e Matheus Felizola, para falar de um tema muito interessante, que é o desenvolvimento do ecossistema de inovação em Sergipe. Então sejam bem-vindos ao nosso Senac em Rede. É, Temos a honra de receber Roger, que é uma das maiores referências no setor de tecnologia da informação em Sergipe, com mais de 32 anos de experiência. Ele é fundador da Chip, presidente da Sinformática e lidera diversas iniciativas voltadas para a inovação, como o Caju Hub e o desenvolvimento de políticas de incentivo ao ecossistema de inovação e tecnologia. E também é o professor Dr. Matheus Felizola, que tem vasta experiência já consolidada em projetos financiados pelo SEBRAE, né, onde também é consultor, FAPTEC, FINEP, CAP, CNPq, com foco em inovação, empreendedorismo, né, e resultados. Além disso, foi laureado recentemente com prêmios em pesquisa e inovação em startups, spin-offs, associações e cooperativas. Bem-vindos ao nosso podcast. Então, eu queria começar já ouvindo um pouco dessa trajetória de vocês. Como é que vocês contariam essa história da criação do ecossistema de inovação em nossa cidade, em nosso estado, né? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Estamos aqui no Senac em Rede, né, na companhia aqui do nosso amigo Matheus Felizola, para contar um pouco da história do nosso ecossistema de inovação aqui em Sergipe. É uma trajetória que a gente vem aí já atuando há vários anos, né? Minha formação, eu sou formado em engenharia elétrica, né, na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, mas ao retornar para Aracaju, já entrei numa empresa na época, informática, né? A dados informática. Trabalhei lá na parte técnica, depois assumi a área comercial e depois fui para outra empresa da qual eu depois acabei adquirindo essa empresa e virando, né, o proprietário dessa empresa que hoje é a Chip, né? Que vamos fazer agora em abril, 33 anos de mercado, na área de tecnologia e informação, onde a nossa atuação, além aqui do nosso estado de Sergipe, onde é a nossa sede, ali no JFC, nós atuamos a nível Brasil, né? Temos clientes aí espalhados por todo o Brasil. E há alguns anos atrás, né, a gente começou, né, esse movimento aqui da inovação em Sergipe, né? Lembro bem que a gente fez um primeiro Demo Day, né, em parceria com o Sebrae, né? E lá naquela época já começamos a criar um grupo, né, de investidores para novas startups que estavam surgindo. Inclusive a gente foi, né, um escritório aqui da Anjos do Brasil, né? Tivemos a participação também naquele início, o apoio do João Kepler, né, que hoje é um investidor anjo Sim. da Bolsa Nova Investimentos, que atua a nível Brasil e mundial. Tudo isso já convergindo, né, para a gente iniciar um processo de criação da cultura de inovação aqui no nosso estado. Então começamos nisso, inclusive fizemos investimento numa startup do Demo Day, juntamos um grupo aqui, eu e mais algumas pessoas, o pessoal da Alfama, da Infox e outros que participaram, junto com o João Kepler, e aí investimos numa startup cuja solução se chamava Penpack, né? Uma solução muito interessante, né? Para a questão que inicialmente a visão era para substituir esses sachês de ketchup, né? Mostarda que Hum, tem aí nas lanchonetes, né? E hoje, né, teria algo muito mais fácil de utilizar e mais higiênico, né? Porque acaba as pessoas colocando na boca aquilo que às vezes não é mesmo? está Se meio sujando. contaminado. E aí investimos um tempo, fizemos vários, né, testes, mas infelizmente por causa de questões até tecnológicas na época de máquinas, equipamentos para a produção dessa embalagem, acabou não indo para frente, né? Mas foi daí dessa experiência que a gente avançou. Logo após isso, lá no meados de 2017, a gente começou aqui na Câmara de Tecnologia e Inovação, da qual eu estou como coordenador ainda, e na época eu era coordenador, um processo de um movimento chamado Inova Mais Sergipe, né, cuja ideia principal era justamente unir os elos dos atores que compõem o ecossistema. E a gente está falando
né, academia, governo, as empresas privadas, o Sistema S e a sociedade como um todo. E disso aí surgiu, né, o lançamento do Movimento Nova Mais Sergipe, da qual tivemos o prazer de receber aqui para o lançamento o Daniel Leibniz, né, que foi presidente da CAT e do Sapiens Park, que hoje é referência nacional e mundial em ecossistema de inovação. E de lá para cá, a gente viu também o surgimento, né, da nossa comunidade de startups, né, o Caju Vale, que também ajudamos no seu início, na sua formação, hoje com diversas startups já aqui em nosso estado. E com certeza, do que a gente vem trabalhando esses anos todos, né, a gente vê que o nosso ecossistema está evoluindo a cada dia, né? Tivemos recentemente, né, as leis de inovação, tanto municipal como estadual, que foram aprovadas aqui no município de São Cristóvão e Aracaju, e agora, recentemente, no ano passado, o governo do estado também homologou a lei estadual de inovação, um trabalho também muito forte nosso, né, na busca desses projetos que tivessem andamento. Ou seja, a gente conseguiu, né, trilhar um caminho onde a inovação está começando a ser ponto focal de discussão na mesa dos vários atores, coisa que antigamente não se tinha essa consciência e essa motivação. Então, esse foi o grande nosso trabalho, né? Temos vários outros, né, pela frente. Hoje, já temos alguns ambientes de inovação aqui no estado, né? Diga-se de passagem, o próprio Sergipe Tech, temos o Tiradentes Innovation Center, agora mais recente, o Caju Hub, né? Lá na Orla da Atalaia, do qual eu presido a associação chamada Inova-se, que cuida daquele espaço e tem um projeto Jovem Tech para a formação de 600 jovens na área de TI. Como também já temos um hub até no interior, que é o Hub Xingó, né, lá em Canindé de São Francisco, né, que também vem fazendo um bom trabalho. Então, eu diria que Sergipe está no caminho, no rumo certo. Precisamos de mais união, porque em qualquer lugar onde o ambiente de inovação deu certo, uma coisa é comum entre eles: o espírito colaborativo. Ou seja, esses atores trabalhando de mãos dadas para o crescimento e desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, eu vejo, Cristiane, uma grande evolução, né, do que começamos lá no passado. O professor Matheus participou muito disso, inclusive levantando dados na época, né, professor, sobre o nosso ecossistema, nos ajudando nisso. Então, assim, é um esforço muito grande, né, para que a gente possa, né, agora colher os frutos e acelerar ainda mais o desenvolvimento do nosso ecossistema. E a gente percebe isso, né? Quando esse espírito de colaboração ele realmente começou a acontecer, as coisas começaram a mudar, né? Eu queria que você falasse, Matheus, aproveitando, né, a colocação aí do Roger, da importância dos elos, né, desse ecossistema, como você está dentro de uma universidade pública, como é que você enxerga esse desenvolvimento, desse crescimento e essas pesquisas também na área de inovação? Legal. Primeiro, assim, prazer estar aqui, né, nesse programa. Acho que iniciativa muito boa de vocês, muito interessante. Prazer estar com o Roger aqui, né? A gente conhece o Roger há muitos anos já, né? Ele vem batalhando nesse ambiente de inovação. Prazer estar com você também, Cristiano. Obrigado pelo convite. E assim, dizer que, primeiro assim, o ecossistema de inovação de Sergipe, eu acho que o Roger fez um panorama muito bom, ele trouxe várias informações importantes, né? Do lado de cá, né, eu como pesquisador, eu fui acompanhando um pouco desse processo, né? Então, muitas coisas que o Roger foi falando, a gente foi buscando em forma de pesquisa, né? Em forma de dados de pesquisa, até para poder apresentar para a comunidade acadêmica também a importância da inovação e do empreendedorismo, que é um assunto que é recente, essa discussão na universidade, né? A universidade pública, ela não tem um histórico tão grande de discussões em relação ao empreendedorismo e à inovação, embora inovação tenha tudo a ver com a universidade, né? Evidentemente. Mas esse histórico que o Roger trouxe, ele é importante, e é importante também quando ele traz a perspectiva da cooperação, né? Se a gente for para literatura científica, todos os ambientes de inovação que alcançaram sucesso, ele tem esse espírito de cooperação, né, cooperação, de cocriação, né, dentro desses elos das cadeias. E ele trouxe muito bem quais são essas entidades, né, que todas elas perfazem isso que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo e inovação. Né? O Senac é uma delas importante, o Sistema S como um todo, né, ele trouxe a Federação do Comércio, aí a gente tem o Sim de Lojas, a gente tem
A Federação do Comércio traz várias federações associadas a elas, várias associações atreladas a ela. O Roger faz parte de uma dessas daí, né, como presidente. Conselhos patronais. A gente tem as universidades, a universidade pública em Sergipe, né, a Universidade Federal, tem uma perspectiva de uma nova universidade, a Universidade Estadual também chegando, né, um anúncio que foi feito recentemente. A gente tem o IFES, com importância grande, tem a Universidade de Tiradentes, com o Innovation Center, que é um ambiente extremamente interessante. A UFES tem um centro de empreendedorismo, tem um Sintec também, que cuida dessa perspectiva de patentes, né, de registro de marcas. Nós temos os anjos investidores, o Roger é um anjo investidor, né? Você vê que ele já estava investindo numa época que esse investimento em Sergipe ainda era incipiente, né? Ele teve essa, vamos dizer assim, essa vontade de começar esse movimento, né? Trouxe os Anjos do Brasil, que é uma entidade importante. Você vê que várias pessoas participaram dessas discussões, né? O Jorge Aldi já esteve aqui algumas vezes, que é um personagem importante do ecossistema de inovação. Já foi presidente da Amprotec, teve dentro do Parque Tecnológico da PUC, é uma pessoa que está sempre aqui. A gente tem o Sebrae também como um parceiro super importante desse processo. Então, assim, as startups, né, o próprio Caju Valley, que é um movimento independente, existe uma associação de startups hoje em Sergipe, você tem o Caju Hub, então assim, são várias ações que eu acho que estão convergindo para que o ecossistema aumente a sua potencialidade. Na academia, no nosso laboratório de pesquisa e inovação, a gente vem estudando, né, o ambiente do, vamos dizer assim, do movimento empreendedor das capitais, mas a gente vem movimentando também o interior. A gente vem tentando pesquisar também o interior. O que é que tem de movimentação em cidades importantes para Sergipe, tais como Itabaiana, né, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, são espaços, né, onde o Sebrae tem, o Senac tem suas pontes, as universidades têm também seus polos avançados, então são cidades importantes também, e nós dividimos nossas pesquisas entre o Brasil da capital e o Brasil do interior, que é o Brasil profundo, né? E aí a gente vai percebendo inovação em ambientes que normalmente não são ambientes conhecidos de inovação. Então a gente vai vendo inovação em Santo Amaro, a gente vai vendo a inovação em Brejo Grande, em cidades menores como Amparo de São Francisco, como Cumbi, como Telha. Ações inovadoras de produtos, de projetos, de tecnologias sociais. Então assim, tem um movimento que eu acho que tem ganhado força. E eu acho que esse é um ponto-chave que eu acho que o Roger já trouxe isso daí. Eu vou muito para essa linha, assim. A gente tem vindo em uma sequência de maturidade, né? O Mu, que é o James Mu, ele traz um pouco dessa visão, né, dos níveis de maturidade de um ecossistema. Então acho que a gente está avançando. Tá? A perspectiva para 2025, eu acho que é de melhoria, né? E eu sou otimista em relação a isso. Nesse sentido, eu acho que você trouxe a visão da universidade, né? Acho que a maturidade também da universidade nesse sentido, a gente percebe que vem acontecendo, né? Porque a universidade era muito cobrada justamente de não inovar, né? Quer dizer, tinha tudo para ser um importante polo de inovação e hoje não. Você, por exemplo, a Universidade Federal tem um centro de empreendedorismo lá dentro, né? Então, essa discussão está muito latente dentro das instituições de ensino como um todo, né? Acho que isso é um ganho também. E ver isso também dentro das empresas, né? As empresas que, como elas têm inovado, como elas têm puxado o desenvolvimento também das pessoas para pensar em novas metodologias, novas formas de fazer, né? Novos caminhos para chegar a determinados lugares, né? Então é isso, gostaria de agradecer a participação de vocês nesse primeiro bloco. A gente vai dar um breakzinho e voltamos daqui a pouquinho falando sobre iniciativas recentes e o impacto social quando se fala de inovação. O
O Senac Sergipe é uma rede de 6 unidades e 3 carretas-escola que se movimentam para transformar vidas. Não estamos só formando trabalhadores, mas protagonistas. Preparamos pessoas que comandam suas trajetórias. Estamos prontos para levar o Senac ainda mais longe, com novas unidades, a novos patamares, com a criação de uma faculdade de tecnologia. O Sistema Comércio é de excelência na qualificação de mão de obra e transforma desafios em oportunidades, abrindo caminhos para o comerciário. Porque cuidar de pessoas nos aproxima. Então, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre as iniciativas recentes e o impacto local quando a gente fala sobre inovação. Roger, vamos falar um pouco sobre o Caju Hub, né? Um projeto que está movimentando o ecossistema de inovação em Sergipe. Quais são os objetivos do Caju Hub e como ele pode impactar o futuro da tecnologia na região? Veja, Cristiane, o Caju Hub, né, é um projeto muito interessante, recente, né, que a gente vem construindo isso há muito tempo, né, na verdade, esse projeto de ter um hub de inovação local aqui em Aracaju, e conseguimos, né, no ano passado, no final do mês de setembro, inaugurar o espaço Caju Hub, onde o Caju Hub é um espaço físico que é administrado, né, pelo Inova-se, que é uma associação de direito privado, né, que a prefeitura cedeu o espaço ali na Orla da Atalaia, no antigo espaço J. Inácio, por 10 anos. Né? Então, o Caju Hub é administrado pelo Inova-se, que é um instituto do qual eu sou o diretor-presidente. E dentro do Caju Hub temos o primeiro projeto em parceria com o MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, que se chama Jovem Tech, que é um projeto para a formação de 600 jovens nas áreas de tecnologia da informação, né, desenvolvimento de software, com também trilhas de empreendedorismo e soft skills. Então, é um ciclo de 8 meses, cada, né, ciclo desse, rodam 200 alunos, porque nós temos lá 4 laboratórios, né, que podem ter essa quantidade de alunos, e a cada ciclo de 8 meses, né, os alunos vão estar aptos, né, para o mercado de tecnologia e também desenvolverão projetos, né, linkados com empresas parceiras, em grande parte empresas da área de tecnologia, que vão estar sendo patrocinadoras daquela turma. E ao final disso serão colocados projetos, né, para que os alunos possam fazer e desenvolver alguns projetos, que ao final desse período a gente vai fazer um dia lá, um evento, tipo um Demo Day, onde esses projetos serão apresentados e os melhores poderão ser incubados lá no próprio Caju Hub, que nós temos uma área de coworking, né? E isso virá um negócio, ou seja, além da formação de mão de obra, poderemos gerar novas empresas de base tecnológica diante das demandas já colocadas. Ou seja, o Caju Hub, além de ter essa parte de formação, né, tem essa parte de empreendedorismo. Inclusive, hoje já temos lá em parceria com a Desenvolve-se, devemos estar inaugurando logo, logo, a Casa do Empreendedor, que é um local onde o empreendedor vai chegar e ele vai ter toda a orientação de abertura de empresa, aqueles primeiros passos que ele deve dar lá, uma célula dentro do Caju Hub. Além disso, temos parcerias, né, com empresas privadas. Por exemplo, fechamos uma parceria com a Dell, né, a empresa Dell, o fabricante Dell, que tem um programa chamado Dell for Startups, que é para incentivo à formação e desenvolvimento de startups. Né? Temos uma parceria também agora com a Fundação Dom Cabral, que é voltado para a formação principalmente de mulheres, né, em condições vulneráveis. Então, estamos tentando aí novas parcerias com outros ministérios, inclusive, né, com o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, para a questão do acesso ao cadastro único, né, o CAD único, para tirar pessoas do Bolsa Família através da formação. Então, são N projetos que estão surgindo, né, dentro do Caju Hub, que a gente está procurando trazer, justamente focando nessas áreas, né, de inovação, empreendedorismo e formação, né, porque temos hoje em nosso estado 30%, né, da mão de obra jovem nessa situação, que nem trabalha nem estuda, não porque não quer, muitas vezes porque não tem oportunidade. Então, a gente vai focar nisso, além de toda essa parte aí de empreendedorismo, né, inovação, que é uma área forte também da atuação nossa. Excelente.
Bom, vou perguntar aqui ao Matheus sobre o futuro da inovação em Sergipe, né? Com base na sua visão estratégica, como você enxerga o futuro do ecossistema da inovação em Sergipe, Matheus? E quais os próximos passos que você vislumbra necessários para que ele continue se desenvolvendo? Legal. Eu acho que, assim, o trazer ambiente de inovação é fundamental, né? Novos ambientes, porque a gente tem duas linhas. Uma linha é falar do ecossistema de inovação, enquanto os atores e cada ator trabalhando em conjunto a partir de projetos e de uma estratégia, vamos dizer assim, unificada. Essa é uma linha. Outra linha é chamar de um espaço, aquele próprio espaço ser um ecossistema, né? Ou ser um distrito de inovação, ou ser um hub de inovação. Então a gente precisa de mais hubs de inovação, mais espaços de inovação, né? Esses espaços, como o Roger trouxe, né? O Caju Hub, fundamentalmente importante. Você vê que tem um viés inovador, inovação social, uma preocupação com grupos, são grupos desfavorecidos. Então, tudo isso tem tudo a ver com o que a gente espera de ser o futuro, né, da inovação. A inovação ela também traz um pouco dessa visão de você melhorar em produto, melhorar em processo, melhorar em marketing, né? Tudo isso é inovador, é ser inovador. A gente tem que estar preocupado também aqui em Sergipe com os registros de marcas, que é outro ponto que a gente às vezes não se preocupa tanto, com registros de patentes, né? Com, de alguma maneira, proteger intelectualmente essas soluções, né? Esses produtos inovadores estão surgindo. Um fomento ao empreendedorismo dentro das escolas é outra coisa importantíssima, né? As escolas públicas e as escolas particulares também, em todo o estado, é outro ponto importante. O desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora nos alunos, né? Desde do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino, né? A universidade, sem sombra de dúvidas, tem que ter essas matérias ligadas a empreendedorismo, a matéria ligada a empreendedorismo, centros de empreendedorismo, né? Então, assim, tudo isso em conjunto vai fazendo com que uma cidade se desenvolva, né? E que ela comece a ganhar um viés mais empreendedor. Então, eu vou por essas duas linhas. A gente precisa de entidades com força, pessoas que assumam a liderança, né? Como o Roger tem assumido a liderança em vários ambientes, e a gente precisa também, ao mesmo tempo, dessas lideranças atuando, desses ambientes de inovação ganhando força, né? E, a partir daí, você começa a ter cada vez mais inovação. Você trouxe um ponto que eu me recordei aqui de uma determinada escola, né, da educação básica que eu dei aula, e aquela pergunta que a gente sempre faz para o aluno, né? O que é que você quer ser quando crescer? E essa turma era de 7, 8 anos, né? Bem jovenzinho, segundo ano do fundamental, e eu fiz essa pergunta, né? E eles responderam, tia, eu quero ser cobrador, eu quero ser porteiro, eu quero ser... eles traziam profissões, pastor, eu vi muito pastor, né? Até me surpreendi. Eles traziam muitas profissões que estavam vinculadas aos pais, possivelmente, né? E aí, quando eu perguntei, mas você não quer ser professor? Aqui ninguém quer ser professor. E médico, e empresário, né? E comerciante. E eu me surpreendi muito quando eu ouvi os olhinhos, né, atentos, perguntando, e pode, tia? Como se aquilo fosse uma coisa distante. Então, quando você fala de trazer essa discussão para dentro da escola, eu penso ser assim fundamental e talvez a virada de chave mesmo, porque você vai começar a desenvolver na cabeça daquele menino que ele pode promover uma mudança significativa na vida dele, porque não vai ter concurso para todo mundo. Né? Então, que ele pode, a avó pode fazer um bolo que a família gosta muito, e ele pode comercializar aquele bolo, ele pode ver que a fatia custa tanto, porque o bolo inteiro custa tanto, e ali tem os ingredientes que vão compor o bolo. Enfim, né? Ter uma educação financeira a partir daquela experiência do bolo, por exemplo. Né? Então, acho que a entrada dessa disciplina, que é projeto de vida, educação empreendedora e financeira nas escolas, eu penso que foi um grande marco também para essa mudança de concepção, né, de mentalidade. Então, bacana você trazer também essa perspectiva. Eu não tenho dúvida disso, e aí você me lembrou de um aspecto que a gente vivenciou. Nessa pesquisa que a gente fez no Brasil Profundo, a gente foi em Propiá, né, numa rádio em Propiá, e aí uma moça, né, uma ouvinte, ela veio até a rádio, porque ela nunca tinha tido a oportunidade de conversar com algum professor de uma universidade. Olha só. Entendeu? Para ela aquilo era uma coisa muito distante, né? E ela disse, olha, eu vou até falar para minha filha para ela pensar em fazer vestibular.
Né? Você Legal. vê, para ela aquilo era uma coisa muito fora da realidade, porque era uma rádio comunitária, Distante, né, lá imagina. em Propiá, e a gente viveu isso. Então, assim, nos interiores, eu acho que esse impacto também social é muito forte, né? Eu acho que são essas iniciativas que podem fazer com que as coisas aconteçam aí. Perfeito. Obrigada mais uma vez. A gente vai dar mais uma pausazinha e volta para a conclusão com as considerações finais. O Senac Sergipe é uma rede de 6 unidades e 3 carretas-escola que se movimentam para transformar vidas. Não estamos só formando trabalhadores, mas protagonistas. Preparamos pessoas que comandam suas trajetórias. Estamos prontos para levar o Senac ainda mais longe, com novas unidades, a novos patamares, com a criação de uma faculdade de tecnologia. Mais do que uma instituição de ensino, o SENAC carrega o propósito de transformar futuros, com cidadania, inclusão e inserção produtiva. Então, voltamos ao encerramento aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Roger, do Matheus e pedir que vocês deixem aí uma reflexão final, né? Uma mensagem que tenha aí sentido com tudo que a gente conversou sobre inovação e empreendedorismo. Tá. Agradecer, Cristiane, a você, ao Senac, em rede, né, esse podcast, a nossa presença aqui com o colega Matheus, e essa oportunidade de estar falando para as pessoas, né, e deixar esse recado que a inovação, né, que é diferente de invenção, né, você pode inovar em várias coisas, não é algo distante, né, e cada ser humano, cada pessoa tem esse senso criativo, ela precisa de oportunidade, né, então precisamos estimular isso desde a escola básica, né, até a universidade, e gerar novas oportunidades, né? Que isso é que o nosso país está precisando. O Caju Hub, que fica lá na Orla da Atalaia, é um espaço de todos, certo? É um espaço público, aberto, né? Podem visitar, podem se inteirar dos vários cursos, dos vários lançamentos que a gente vai fazer lá, eventos e outras coisas mais. Tem o site inova-se.org, né? Então, é só acessar e acessa também as redes sociais e será um prazer recebê-los lá e poder ter esse contato, né, com esse ambiente de inovação e também nos outros ambientes que vocês podem estarem procurando para ter esses contatos, seja um Sebrae, seja uma universidade, seja esses N atores que a gente está trabalhando em conjunto, porque eu acho que esse é o grande mote, esse é o grande processo que a gente vai ter para que tenhamos um desenvolvimento sustentável em nosso estado. Perfeito. Bom, eu acho que primeiro agradecer, Cristiane, mais uma vez pelo convite, né? Toda a equipe aí, o Batson que está aí também no processo. É um prazer tê-lo aqui, ex-aluno e agora professor aqui do Senac, é um grande prazer. O Roger está aqui também, é uma pessoa que está batalhando há muitos anos nessa luta, militando realmente assim, de maneira efusiva mesmo e importante a gente ter pessoas como ele na liderança, né? Eu acho que a gente tem que ter líderes. E essa é uma visão que o Mu traz. O James Mu ele fala muito disso. Para que um ambiente de inovação ele ganhe força, ele tem que ter líderes. Né? Então, as lideranças são importantes. E dizer assim que para que a gente tenha um desenvolvimento maior da inovação, eu acho que é preciso que a gente tenha esse espírito de cooperação, de cocriação, né? De entender a função e a participação de cada entidade nesse processo e trazer e fazer com que cada entidade dessa traga o que tem de melhor, né? O que ela tem de melhor para poder auxiliar esse ecossistema de empreendedorismo e inovação. Precisamos de mais ambiente de inovação, como esse, o Caju Hub e mais outros precisam surgir. A gente precisa ter mais leis de incentivo, né? Já temos algumas, mas precisamos ter mais incentivo. É preciso observar também a importância das universidades nesse processo, né? A universidade pública, no caso, a Universidade Federal de Sergipe, está aí disponível, né, dentro dos seus projetos de extensão, dos seus ambientes de inovação, dentro do seu Sintec, o Centro de Empreendedorismo, o nosso Laboratório de Empreendedorismo e Inovação. A gente vem pesquisando muito esse ambiente, né, tentando trazer um pouco do que a gente vê nesse ambiente comparando com outros ecossistemas, porque isso também é grande, né? Isso é que faz com que a gente fique mais forte. Eu acho que é isso, eu acho que o ambiente tem ganhado força.
um ambiente de inovação. E finalizamos mais um podcast Senac em Rede, agradecendo a nosso instrutor Badson Batalha, que deu uma colaboração imprescindível aqui para a realização desse podcast, os nossos convidados, Roger Barros, empresário, e Matheus Filizola, professor universitário. Agradecemos também ao nosso coordenador Cláudio Cândido, também pela colaboração aqui na realização desse podcast. E eu fico por aqui. Meu nome é Cristiane Tavares, eu sou assessora de inovação do Senac Sergipe. Até a próxima.